Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui um pouquinho de um processo de implantação do Dynamics. Aqui quando eu estou focando no cenário de Gmoods. É uma solução aqui que a gente já utiliza e acho que a maioria das consultorias e dos clientes utilizam. Então hoje eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho de como a gente pode pensar um pouco mais na questão do retorno quando a gente faz alguma implantação dentro do Dynamics. Então eu pensei um pouco nessa solução aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco do cenário mais comum, que a gente chama de... É o método ali que a gente utiliza, que é o upgrade. Então, começando aqui, no processo de upgrade eu tenho duas etapas. Uma é a instalação da solução e depois é a parte da desinstalação. Ele é um processo que ele é feito automático, então ele pega tanto a parte da instalação, ele faz essa primeira etapa e depois faz a desinstalação. Apesar de ser duas etapas, ele faz num processo só. Então, aqui eu tô simulando aqui de que eu tenho um pacote que chama Customization e ele está na versão 30. E ele é um pacote que ele é gerenciado. Aqui eu coloquei o método de implantação, que é o upgrade. Ele é um processo automático, igual eu comentei com vocês. E aqui a segunda etapa é a desinstalação da solução que já estava no ambiente. Então aqui eu estou simulando que a versão que estava no ambiente era a versão 29 e ela também era gerenciada. E ela também entrou aqui no método de upgrade, na parte de desinstalação. Aqui eu faço algumas validações, como se a implementação foi bem sucedida. Aqui eu começo a validação, então aqui eu tenho duas validações, uma validação técnica e uma validação que é do cliente. Então esses dois pontos aqui são bem importantes para a gente poder ter sucesso na nossa Gmood. Então aqui eu vou começar pelo cenário mais comum, que é o caminho padrão, que eu chamo aqui, que é após a gente fazer a implantação, a gente faz uma validação técnica dos componentes novos que nós implantamos lá no ambiente do cliente e a partir disso, a partir que eu implanto e valido, eu já peço para o meu cliente fazer uma validação também para ver se está tudo de acordo com do que foi pedido ali para ele. Então, ele faz essa validação e se tiver tudo bem, aqui eu tenho uma decisão se a minha Gmood foi bem sucedida após as duas validações. Então aqui nesse cenário ela foi bem sucedida, então eu vou passar por Gmood implementada com sucesso e fim. Beleza? Pensando no cenário aqui onde eu posso ter algum tipo de problema, então eu vou vir aqui para o cenário onde qualquer uma dessas duas validações, tanto a validação técnica ou a do cliente, foi dada como não aqui. Aqui o meu cenário é voltar para o ambiente de desenvolvimento, né? Então aqui eu vou ter que ter algum tipo de ação, então eu vou ter que remover os componentes que já foram implantados ali, então eu tenho que ter bem mapeado o que foi que eu implantei ali nesse cliente, qual foi a minha atualização, quais foram os novos componentes que eu estou levando e remover eles e, e fazer o quê? E gerar um pacote novo com a versão 31. Daí você fala, pô Adriano, mas por que gerar a versão 31? Porque lá atrás nós já removemos aqui a solução na versão 29. Então, a versão que está atual no ambiente é a versão 30. Por isso, como o Dynamics ele não permite que a gente faça volte a versão da solução, então eu tenho que colocar a versão para frente. Então, eu vou pegar a versão 31 e colocar, aliás, pegar a versão 29 aqui e transformar ela em 31, para que eu tenha a mesma versão anterior, para que eu não gere nenhum impacto ali no meu cliente. Vou fazer o mesmo procedimento aqui em homologação. Então aqui eu tenho a versão 31, vou implantar ela como upgrade também, onde ele vai instalar a 31, remover a 30, e em produção vou instalar a 31 e remover a 30 também.
passo por todo o processo de validação novamente, para que eu possa garantir que eu não vou gerar nenhum impacto ali no meu cliente. Então, passo aqui pela validação. A única coisa que vai acontecer aqui no final é que eu vou ter que sinalizar que a minha Gmood aqui, houve algum desvio nela, entendeu? Então, eu vou sinalizar que houve um desvio na minha Gmood e depois vou aqui para o meu final. E daí depois eu vou ter mais tempo para poder ver o porquê que houve esse problema, se havia camada, se faltava componente, o que houve para minha Gmood ter tido esse tipo de problema. Beleza? Aqui eu vou falar um pouquinho da parte de camadas de solução. Então, as camadas de soluções ficariam assim: tanto no cenário de desvio quanto aliás, tanto no caminho padrão quanto no cenário de desvio aqui em produção, na primeira etapa, eu vou ter a versão 29 como a principal antes da implantação. Durante a implantação, eu vou ter as duas soluções dentro do ambiente, onde eu vou estar instalando a 30 e removendo a 29, e no final da implantação, eu vou ter apenas a versão 30 aqui no meu ambiente de produção. Por isso que eu tenho que jogar a versão da minha solução para frente. Perfeito? Aqui eu já estou falando um pouco mais do cenário de desvio, onde eu falo aqui do ambiente de desenvolvimento e homologação. Então, como eu comentei com vocês, quando eu for remover os componentes, a solução vai estar na versão 30 e ela vai estar não gerenciada por estar no ambiente de desenvolvimento. Então eu vou ter que remover as soluções aliás, os componentes que eu já havia implantado dessa solução versão 30 para o meu cliente e gerar uma versão 31. Esse é um ponto até um pouco importante por conta de uma peculiaridade. Geralmente, quando a gente está num projeto, a gente fecha um pacote ali na hora e o desenvolvimento continua. A gente só para um tempo para poder fechar esse pacote. Então, depois que a gente fecha, o desenvolvimento continua, para que a gente possa ganhar velocidade dentro do nosso projeto. Isso pode ser um grande impeditivo na hora de voltar, pois você pode levar coisas que ainda estão sendo desenvolvidas para um ambiente produtivo. Então, tenha bastante atenção nesse ponto. Aqui, como eu comentei, eu tenho essa parte de geração de pacote com a versão 31, gerei aqui gerenciada. Vou fazer o mesmo procedimento aqui no meu ambiente de homologação e produção. Então, vou ter a versão 30 nos meus ambientes, vou implantar a 31 e remover a 30, para que no final eu mantenha somente a 31. Beleza. Essa daqui eu chamo aqui essa primeira parte de as is, porque é como é hoje. E agora eu tenho uma sugestão para vocês. É uma sugestão aqui que eu criei, que é uma parte de to be, que é a parte onde eu vou manter as duas soluções aqui dentro do meu ambiente antes de aplicar ou remover a solução. Então, esse processo aqui, gente, foi pensado no cenário onde a gente pode ter algum problema e a gente pode simplificar ali totalmente sem gerar nenhum impacto para o meu cliente. Essa é a proposta principal aqui desse processo, que já é nativo da Microsoft. Então nós não estamos fazendo nenhuma customização, nós estamos utilizando todo o processo nativo da Microsoft. Perfeito? Então aqui eu tenho o início da minha solução. Quando eu for implantar, a única coisa que vai mudar é que eu vou estar fazendo a fase para atualização aqui. O meu método de implantação vai ser o State Upgrade. Eu até coloquei aqui que ele é um processo manual, porque hoje eu tenho a instalação e a desinstalação. Então, essas duas etapas eu vou ter que clicar em alguns botões lá na plataforma do Make Power Apps para a gente poder remover e para a gente poder aplicar essa solução depois de validada. Beleza? Então aqui eu vou manter as duas soluções no meu ambiente, tanto a 30 quanto a 29. Vou fazer uma validação aqui, né? Voltando aqui para as minhas validações, validação técnica e validação do meu cliente.
Aqui eu vou começar um pouco pelo cenário de rollback, porque aqui nós temos um detalhe bem importante, que é aqui, quando alguma desses dois questionamentos for não, a única ação que eu vou fazer é deletar a solução implantada. Porque hoje quando eu implanto essa solução e fica as duas no ambiente, ela fica desta forma aqui, ó. Aliás, desta forma aqui, onde eu tenho, onde eu fico com a minha camada principal aqui, a minha camada 2 na versão principal, e ela fica como upgrade aqui no ambiente. Então ela fica como a camada principal, então eu consigo validar todos os meus componentes antes de remover a solução anterior, o que vai garantir o sucesso ou o retorno da minha solução, sem ter toda aquela burocracia de voltar para o ambiente de desenvolvimento, de voltar para o ambiente de homologação. Beleza? Então, eu vou deletar aqui a minha solução. O delete é um processo automático, então você simplesmente vai entrar lá no ambiente do Make Power Apps, vai selecionar a solução 30 Manage Upgrade e vai deletar. Quando você deletar, você vai ter duas opções, que é o que eu vou mostrar aqui para baixo depois. Aqui eu tenho dois cenários, então eu posso tanto deletar minha solução e ela volta para a versão 29, deleta a versão 30 Manage Upgrade e ela volta para 29, ou eu posso aplicar a minha solução num cenário onde tudo deu certo. Então, a validação técnica foi com sucesso e a validação do meu cliente foi com sucesso. Eu seleciono a solução principal, que é a 29, e dou um aplicar, onde ele vai remover a solução 29 e manter a 30 como a principal. Então aqui são dois caminhos, é como se fosse um ponto de decisão. Beleza? Aqui no meu fluxograma, estou voltando aqui para a solução 29, faço toda a validação e aqui no final sinalizo que a minha Gmood houve um desvio nela e acabou aqui. O processo terminou. No cenário onde a minha validação foi bem sucedida, a minha validação técnica foi bem sucedida e a minha validação de cliente foi bem sucedida, após eu validar isso, se ela foi bem sucedida a minha Gmood, eu tenho que aplicar a solução e ela vai automaticamente tomar a primeira posição ali da camada principal. E aí eu finalizo a minha Gmood aqui com sucesso e fim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa é uma solução aqui totalmente nativa da Microsoft. Eu fiz alguns laboratórios testando alguns componentes, como JavaScript, plugins, ribbons ali, ribbons em PowerFX, tabelas, colunas, todo tipo de componente. Eu fiz, deu certo e eu gostaria que vocês testassem também, pois isso agrega muito valor para o nosso cliente. Não gerar impacto para o cliente hoje, que hoje é o nosso objetivo principal aqui dentro da plataforma do Dynamics. Eu acho que não só na plataforma Dynamics, como em todas as plataformas. Então, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa pode me chamar. Muito obrigado.